Boa tarde a todos. Estamos no Rómulo, Centro de Ciência e Viva da Universidade de Coimbra, que é um espaço de cultura científica, e nós temos como iniciativa regular um café Livros e Ciência, esse é o nome, está aí café, estão aqui livros e a ciência está distribuída também por aí. E eu tenho na mão um livro que nos chama a todos. E temos connosco também o autor deste livro, o editor da Gradiva, mas este livro traz uma novidade, é o primeiro livro dele, Mulher Valente. Ele fala da catástrofe da educação nacional e, portanto, diz que grande parte dos problemas que nós temos são problemas derivados deste problema maior, que é o problema da educação. Muito obrigado por terem vindo. Bom, eu quero também dizer, enfim, nestas minhas primeiras palavras, que eu publiquei este livro porque o Carlos me encorajou muito a publicar o livro. E, aliás, eu, o Cássio Ilhais, o Nuno Crato, nós tentámos sempre discutir as nossas ideias. E um aspecto curioso é que nós nunca conseguimos discutir as nossas ideias com aqueles que marcaram a educação nos últimos 30 ou 40 anos em Portugal. Porque eles nunca vieram discutir connosco. Curiosamente, na educação há uma continuidade governativa muito forte. Agora, o que é lamentável é que quando há continuidade governativa, é continuidade governativa para o mal. As ideólogas destas correntes dizia que a cultura erudita é uma cultura discriminatória. Se a opinião pública não tivesse travado esse movimento, hoje a literatura no ensino secundário tinha desaparecido completamente. E quando alguém, professor universitário, vai dizer que a matemática deve desaparecer, houve uma tentativa de acabar completamente com os exames. Há a questão do que eu estava a dizer, então, portanto, acaba-se com a escola. Essa é a solução, ou esvazia-se a escola das matérias que podem revelar essa discriminação. Essa escola vai gerar a igualdade? Essa escola vai gerar mais desigualdade. Esta gente que dominou a educação todos estes anos fez tudo sempre a esconder os dados. Não sabem, mas a revelação, quando pela primeira vez o Ministério revelou dados que permitiram a elaboração dos rankings, isso foi resultado de uma luta, de uma pressão terrível feita por nós. Deves-te lembrar disso, não é? E pelo público. Os jornais ajudaram. E pelo público. Desta vez o Ministério foi mais longe e revelou dados sociais, digamos, indicadores sociais das escolas. O que é que acontece? O que é que fica? Portanto, a grande cultura humana que humanizou o homem desaparece. E o que é que vai sair disso? Portanto, que gente é formada nessa escola, enfim, que as ciências da educação e esta ideologia igualitarista idealizou? Portanto, a boa escola permite que muita gente supere completamente essa desvantagem. Mas mesmo que não permita que a pessoa se supere completamente, este é o meu ponto, é aqui que eu queria chegar, mesmo que não permite a toda a gente poder ter um futuro digno e realizar-se como pessoa, como profissional, como cidadão. Bom, eu acho que isto é que nós chamamos de eduquês. Foi um instrumento visto onde nós estamos a entrar, onde o mundo está a entrar, mas foi também já uma manifestação de uma mudança na realidade. E, na verdade, eu acho que nós vamos entrar numa espécie de interregno de barbárie. Isto aconteceu há poucos dias. Uma colega minha que estava a vigiar um exame com outra colega e havia assim um ruído de fundo, como assim um murmúrio, e olhavam e não viam ninguém a copiar, ninguém a conversar. E então perceberam que são os alunos a lerem em voz alta, porque eles já não conseguem ler sem ler em voz alta. Portanto, precisam de ouvir para perceber o que está escrito. Eu acho, aliás, que no ensino outra questão que nós observamos é, por exemplo, eu acho que a escola, como nós a construímos hoje, mata qualquer coisa nas pessoas, que eu não sei o que é. Eu lembro-me que um ano qualquer, que assim há tempo, estávamos no infantário e estava alguém a explicar. Nós levamos sempre coisas do cérebro, não é? Pronto. E eles fazem jogos interessantíssimos e coisas engraçadas, e alguém estava a dizer, pois, depois o nosso cérebro, a parte direita, que manda a parte esquerda, que manda a parte direita e tal, aquela coisa mais ou menos complicada, e eles estavam todos sentadinhos lá, e há um deles, pequenito, sei lá, devia ter uns 5 anos, levanta-se, põe o dedo no ar, então o que é? E diz ele com um ar muito sério, então, e a pilinha? E eu acho que isto é uma coisa... Não, aquela criança estava a entender perfeitamente aquilo que lhe estavam a dizer. E estava a entender com espírito crítico. Porque se a parte direita comanda à esquerda e a esquerda comanda à direita, o que é que acontece ao que está na linha média? Não é?
E nós ficámos assim a pensar, os diabos. Não, mas é interessante porque eu estava perfeitamente a integrar o que lhe estavam a dizer. E a resposta é difícil, porque o comando é difícil. E, portanto, é difícil explicar a uma criança de 5 anos o que é que acontece na cabeça das pessoas. E depois, quando nós vamos para os miúdos do secundário, eles estão perfeitamente apáticos ali, a pensar assim, quando é que estes se vão embora, que diabo, acontece aqui mais uma... O que é isto, não é? Quer dizer, e isto preocupa. Há um prémio Nobel da Física que resolveu dedicar o prémio ao pai. E o jornalista perguntou-lhe porquê. Porque eu nunca me esqueço, quando eu era um miudito na escola, quando chegava a casa, ele nunca me perguntava se eu tinha aprendido alguma coisa de novo. Perguntava-me sempre se eu tinha feito alguma pergunta interessante. Como é que se elegem os melhores? A democracia, como dizia o Churchill, é o sistema político menos mau que há. É preciso preservar a liberdade. Como é que, mantendo a liberdade, nós conseguimos eleger os melhores? Porque aquilo que acontece é que os piores são os que estão a governar. Não têm experiência, não têm nada. Como é que se consegue isso? E nós pensamos, é a educação. Quer dizer, um povo educado elege as pessoas mais indicadas. O problema crucial em Portugal é que, de facto, nós não damos valor à educação. Mas damos a aparência de educação, damos muita importância ao diploma. É isso que explicará, em última instância, que haja universidades que ofereçam diplomas. Claro.